Pessoal, o Corinthians garfado, não tem nem o que falar, cara. Vamos ver o pós-jogo aí do Corinthians, que foi garfado, prejudicado de novo na arbitragem. Tá chato já isso, mano. Teve o toque? Teve, mas não foi suficiente pro pênalti, velho. Contra tudo e contra todos, mano. Sempre foi assim, sempre vai ser, mas, cara, é inaceitável isso, mano. Bora lá, o que você achou? O Corinthians foi garfado fora de casa, deixa sua opinião aí, bora acompanhar o pós-jogo aqui. Com muito desta rodada de quarta-feira do Campeonato Brasileiro, empate no Beira-Rio entre Inter e Corinthians. Um jogo com polêmicas, com o lance final que dá o empate ao Internacional, também assunto. A gente vai falar também de arbitragem dentro dessa partida. André Donk, seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo pra você. Beijo, Gláucia, André, fã do esporte. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, um empate que seria muito pesado para qualquer um dos dois lados, pelo momento de pressão das duas equipes, pelo momento vivido dentro de campo. Mas que o Inter pode comemorar demais pelo contexto, né? Com um empate no gol de pênalti, a gente vai discutir toda a polêmica do lance, mas até pelo que foi o jogo, né? Acho que o Corinthians, durante o primeiro tempo, se portou melhor, sabendo explorar muito bem o lado do campo com os seus laterais, o Hugo entrando de forma surpreendente, fazendo um bom jogo, o Angileri também sendo importante na construção do gol do Corinthians, desde o passe vertical que ele dá para o Ranieri, assim como na inversão do gol de jogo para o Mateuzinho dar essa assistência pro Guinegão, mais um gol dele, né? O quinto gol do garoto, que é o artilheiro do time desde que estreou, enquanto que o Internacional teve muitas dificuldades, no segundo tempo gerou poucos lances de perigo, até o lance do pênalti. É um empate ruim para os dois lados, mas pelo contexto do jogo, acho que o Colorado acaba comemorando um pouco. André Kfouri, boa noite também, amigo. Um beijo pra você. Boa noite, Glaucia. Um beijo pra você. Alô, Donk, um ótimo fim de noite, né? Já podemos dizer que estamos nos aproximando do fim de noite a todos. E o jogo foi, entre aspas, palpitante, né? Até o final, porque o Corinthians demonstrou mais uma vez no primeiro tempo que é capaz de competir sem as suas principais peças, né? De novo, hoje o Dorival Júnior teve que armar o Corinthians sem os jogadores mais valiosos do seu elenco. Talvez eles retornem na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, pelo menos esse é o plano. E durante um primeiro tempo de superioridade bem clara do Corinthians, até com segundo gol marcado e depois anulado pelo VAR, corretamente anulado por uma questão de impedimento, o Corinthians deu mostras da sua capacidade de competir com esses jogadores em campo, com o Mateuzinho fazendo mais uma assistência e não por acaso mais uma para o Guinegão, que pede a bola na hora que ele percebe que o Mateuzinho tem condição de cruzar, ele corre e estica o braço pedindo a bola um pouco mais à frente, e essa finalização no gol de cabeça do Guinegão foi uma finalização do ponto de vista técnico difícil e eu diria até requintada. Ele cada vez mais tem demonstrado capacidades e habilidades que não estavam muito evidentes nas suas primeiras participações no time principal do Corinthians. Esse é um ponto positivo, mais um gol para ele, mais uma contribuição para dar ao Corinthians a chance de vencer no Campeonato Brasileiro, o que agora já não acontece há 3 rodadas em sequência. No segundo tempo, o Internacional foi muito pressionado pelo público no Beira-Rio, descontente, evidentemente. Houve um gol que também eu acho que nós precisamos discutir, uma marcação de impedimento por interferência na visão ou na ação do goleiro do adversário, uma posição a princípio duvidosa que teve de ser checada, e depois o comportamento, o movimento. A gente vai ter o Simon para falar sobre isso, né? E é interessante falarmos a respeito desse tipo de marcação mais uma vez, porque a discussão é evidente, é automática quando esse tipo de lance acontece. E depois, no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, um pênalti do Kaká, marcado depois que o árbitro do jogo foi ao monitor na lateral do campo observar o vídeo. E o Internacional empata, consegue um ponto. O resultado não é bom nem para o Inter e nem para o Corinthians, mas essa é uma outra questão, é uma questão de análise do resultado depois que o jogo termina. Mas a gente tem bastante coisa para comentar, até a respeito da marcação do pênalti, exceto por um detalhe que eu acho que é importante. O Kaká, que é o zagueiro que comete o pênalti no final do jogo, ou que está envolvido na marcação do pênalti, envolvido na jogada, tinha um cartão amarelo desde o primeiro tempo. Sim. E no momento em que o Dorival encerra as substituições no time do Corinthians, os nossos companheiros da Amazon Prime até comentaram na transmissão que o técnico do Corinthians, ao não substituir o Kaká, demonstra confiança na permanência dele em campo
O Kaká, obviamente, já na sua carreira no clube, marcado por algumas situações um pouco controversas. E ele, com o amarelo, obviamente, um jogador visado pelos atacantes adversários desde a primeira parte. E talvez não tenha sido coincidência que o Kaká seja o jogador envolvido, assim sendo, provocando talvez um certo arrependimento na comissão técnica do Corinthians por não ter ativado essa substituição. Não estou responsabilizando o Kaká por absolutamente nada, não sei nem se foi pênalti, porque a imagem não é conclusiva. Mas, de novo, a sensação de um jogador já, entre aspas, em hora extra no gramado, se confirma a partir do momento em que o jogo terminou da forma que terminou. Carlos Eugênio Simon já conosco, e o jogo pede que o Simon chegue cedo também para a gente falar. Tivemos 2 gols anulados e esse pênalti que foi determinante aí para o placar final. Simon, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você, boa noite. Boa noite, Cláudio, um abraço para você, aos companheiros aí, os 2 Andrés. É sempre uma satisfação, falar com vocês. E voltou com rodada cheia, muitas polêmicas dessa rodada, e principalmente nesse grande clássico do futebol brasileiro, Internacional e Corinthians. Tivemos 3 lances que merecem uma análise bem detalhada. Simão, vamos começar, por favor, então, com esse pênalti a favor do Internacional, que deu empate ao Inter. Muita polêmica, Dorival Júnior reclamando bastante ali também na beira do campo. Foi expulso o técnico corintiano, mas enfim, como é que você vê esse lance aí? Esse lance foi no apagar das luzes, um jogo com 37 faltas, 9 cartões amarelos. Rodrigo Pereira, lá de Pernambuco, árbitro da FIFA, que apitou o jogo. A imagem, ela não é muito clara, mas dá pra ver que tem um puxão do Kaká em cima do Bruno Henrique. Esse puxão impacta a jogada. E se impacta a jogada, tem que ser marcada a penalidade máxima. Na minha opinião, acertou a arbitragem, porque foi um puxão em que o zagueiro do corintiano puxa o jogador do Internacional dentro da grande área, pênalti bem marcado pela arbitragem. Era um último lance mesmo da partida, nos acréscimos ali, o juiz tinha dado 5 minutos. A gente tem essa imagem aí, a imagem acho que de trás seria um pouco melhor para a gente ver. E imagino que o VAR tenha trazido também essas outras opções ao árbitro. Tomara. Para dar uma olhada ali no que foi, Olhando por essa daí, assim, fica difícil da gente cravar, Mas o VAR, com certeza, Simon, também traz essas outras opções ali na hora da análise. Traz outras opções, e tem um outro ângulo que eu consegui pegar em que realmente há o puxão, tá? Nessa aí que nós vimos de frente, não dá pra ver bem, dá pra ver que o jogador agarra a camisa, e aí gera esse impacto no adversário. Pra mim, houve a penalidade máxima, em que o árbitro, difícil de ver no campo, e até por esse ângulo também, mas quando o VAR interveio, e aí sim tem todas as câmeras que estavam à disposição, neste caso o árbitro foi no vídeo, não teve dúvida, e aí voltou apontando corretamente para a marca da cal. Nessa imagem que a gente vê, dá a impressão até que o Kaká coloca o braço para trás depois, ali quando o jogador do Internacional já está no solo, mas com certeza o VAR trazendo outras opções para o árbitro. Vamos com os gols anulados também, Simon, começando com o gol do Corinthians, o que seria o 2-0 ainda no primeiro tempo. Esse lance eu espero que o ano que vem, conforme falou o presidente da CBF, teremos o impedimento semiautomático. Aí vai acabar com qualquer tipo de dúvida. Parece que o jogador está com o ombro à frente. É aquele lance milimétrico em que tem que ser traçado as linhas. E as linhas é todo aquele processo que a gente já conhece. No momento em que a bola entra no pé, o jogador bate na bola, nesse momento tem que ser marcado o impedimento. E aí, também a imagem não é conclusiva, mas tem que confiar nos caras que estão operando o VAR. Esse lance aconteceu no campeonato todo e vai continuar acontecendo. Na minha opinião pessoal, eu desde o primeiro momento que aconteceu isso, e a Renata Ruel até fez um estudo com um cara, um físico da Universidade do Paraná, que explica muito essa situação, porque são 30 frames por minuto, jogador entre velocidade e tal. Do jeito que é operado no Brasil, e eu vou manter a minha coerência nos meus comentários, eu validaria todo esse tipo de gol.
né? Mas o VAR, evidentemente, aí eles que mexem lá, operam a questão do replay, enfim, e aí marcam esse tipo de impedimento. Não é o primeiro, vários já gols foram anulados por um fio de cabelo, por a ponta do nariz, a ponta da chuteira, em que a ferramenta não é 100%, né? Então tem essa questão dos frames, em que você pode colocar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, no momento em que é tocada a bola, e aí deixa o jogador impedido ou não. Eu espero que ano que vem se confirme a palavra do presidente e aí tenhamos o VAR semiautomático que está sendo usado nas principais competições do mundo. O Simon lembra bem, né, André, essa questão que a CBF trouxe hoje já de um teste do ano que vem para esse semiautomático, né, que esse ajuste seja melhor, seja perfeito, talvez ou perto disso, né, se é que a gente pode dizer dessa forma. Sim. Porque nessa rodada mesmo, não sei se foi no jogo do Sport com o Fluminense, também teve um lance muito semelhante, dessa coisa mais ajustada, e aí traria um pouco mais de justiça até nesses lances. Sem dúvida, eu faço minhas as palavras do Simon. Tomara que a CBF cumpra aquilo que vem sendo comentado publicamente, né, de maneira coerente, e o VAR semiautomático já possa ajudar a tomada de decisão em relação a esse lance que acontece praticamente em todos os jogos. E era um momento até no jogo, né, Dom, em que o Corinthians vinha melhor, já tinha feito 1-0 e pressionava muito o Internacional, né? Talvez se esse gol tivesse sido validado, enfim, mudaria essa história, essa sequência de jogo. Foi o maior momento de controle do Corinthians na partida. Eu digo o segundo tempo ali, o Corinthians não correu riscos, mas assim, ali no primeiro tempo foi onde o Corinthians teve o controle da partida, dentro da sua proposta, conseguindo escapar da marcação do Inter e tendo uma boa saída de bola com a sua linha de 3, especialmente com o Angileri, e encontrando espaço com os laterais. Acho que essa foi a grande virtude do Corinthians, né? Com a ausência de Garro, de Memphis, de Yuri Alberto, explorando os laterais, algo parecido que aconteceu também em uma vitória fora de casa contra o Vasco, em São Januário, onde os laterais também foram fundamentais. Esse teria o gol do Hugo, no outro teve a assistência do Mateuzinho, e por isso que fica a frustração pro torcedor do Corinthians por esse detalhe, e eu concordo com o Simon e com o André. A gente não vai, acho que é uma perda de tempo ficar discutindo qual é o frame, acreditar em quem tá lá operando, que tirou o frame mais adequado possível, mas a gente nunca vai ter uma conclusão exata até que se tenha um impedimento semiautomático. Bem simbólico ter aprovação, ter toda a questão da CBF justamente hoje com um lance desses. Simão, e este gol do Internacional também anulado. Vamos dar uma olhadinha. Esse gol foi bem anulado, porque o jogador Otávio ele está em posição de impedimento. Tá? E a reação do goleiro Hugo, vocês podem notar, ele espera o movimento do jogador do Internacional. Quando o jogador sai da bola, ele se atira. Então, a regra 11, que trata do impedimento, ela diz interferir a um adversário. E me parece que há essa interferência quando o jogador salta saindo da bola, o Otávio do Internacional, que está em posição de impedimento, o jogador, o goleiro retarda um pouquinho a sua ação. Para mim, há um impacto na jogada e por isso o gol foi muito bem anulado. Já o VAR interveio, o VAR que anulou, Gilberto Castro, e aí o árbitro foi com o assistente, o Camilo, que o assistente é o cara oficial do impedimento. Chama ele e os dois corretamente anularam o gol. Para mim, houve a interferência, sim, do jogador Otávio na ação do goleiro Hugo. Portanto, o gol bem anulado. Muito bem. Eu ia até dizer isso, aparece aí nessa imagem que até o auxiliar já tinha levantado a bandeira ali no lance, né, Simão? Em campo. Os jogadores do Inter vão direto. Vão direto nele, ó, e agora depois da conclusão da jogada a gente consegue ver lá em cima que ele já tinha sinalizado e aí o VAR chama e acaba confirmando o gol anulado. Boa. Simão, muito obrigada, meu amigo, por estar conosco, por trazer aí também os esclarecimentos deste Internacional e Corinthians, que também foi agitado para a arbitragem. Beijo, Simão, até a próxima. Valeu, outro, até a próxima. Tchau, tchau. Boa, vamos falar mais desse jogo também. Já já a gente vai lá para o Beira-Rio trazer mais informações, personagens dessa partida. Mas a gente dizia aqui, né, amigos, no início da nossa conversa, o quanto esse empate em termos de classificação para as duas equipes, bem ruim, né? O Internacional... Quando eu me lembro das palavras do Alessandro, né, do presidente do Inter, quando o Roger sai,
um discurso até muito realista e falando em, de fato, se preocupar com o rebaixamento, né? E o Inter beira ali a zona de rebaixamento, né? Não sei se o movimento até de trazer o Ramon Dias, pela expertise que ele já tem nesse tipo de trabalho no Brasil, também foi levado em conta, mas é óbvio que em casa, contra um Corinthians, uma vitória seria fundamental para o Inter já começar a respirar e esse trabalho de fato conseguir engrenar. E o fato do Inter ter conseguido somar esse ponto só no finalzinho do jogo já demonstra o nível das coisas, né? Como eu falei, durante o segundo tempo, em especial, muita pressão da torcida, aquela coisa de time sem vergonha e tal, que assim, é um resultado assim, automático da insatisfação do torcedor no momento em que ele percebe que o jogo está terminando e o Internacional não vai conseguir aquilo que esse torcedor gostaria de ver. Não foi pela presença de um time apático ou desanimado dentro do campo, não se trata disso, mas um time com muita dificuldade para competir, mesmo com o Corinthians, que não no presente momento, uma das equipes mais ameaçadoras e perigosas do campeonato. Eu disse que o Corinthians, no primeiro tempo, mostrou qualidade, assim como tinha acontecido no jogo contra o Flamengo no fim de semana, que o Corinthians também não ganhou e não empatou, terminou perdendo no final, mas em termos de dificuldade apresentada, o Corinthians não é hoje um adversário que deva ser tratado com temor, especial por uma equipe como o Internacional jogando na sua casa. Houve equilíbrio em alguns trechos do jogo, eu entendo que o Corinthians foi melhor por um período muito maior, e o futebol, né, independentemente das decisões da arbitragem, nem sempre contempla aquele time que, entre aspas, fez mais por merecer um determinado resultado. O Corinthians não jogou para perder hoje, talvez tenha jogado para ganhar a partida pela forma como ela terminou, por essa questão toda envolvendo o pênalti marcado e como ele foi marcado, mas no final das contas é um resultado que não deixa ninguém satisfeito. É claro que para o Inter teria sido muito pior não ter nenhum ponto, né? Numa situação como essa de temor real do rebaixamento, que eu acho que o Corinthians tem que ter também. Porque até há algum tempo vivia numa situação em que a posição na tabela, em termos de número da classificação, 10º, 11º, 12º, não parecia perigosa. Mas a diferença de pontos para a zona de rebaixamento não era tranquila. E tem muito campeonato para ser disputado. E o Corinthians pode, eu me lembro de ter dito aqui, uma observação bastante óbvia que qualquer pessoa que está prestando atenção pode fazer. O Corinthians está a uma sequência ruim de voltar a se preocupar. E essa sequência aconteceu. Derrota para o lanterna do campeonato fora de casa, derrota para o líder dentro de casa e agora esses 3 pontos que se transformaram em apenas um, por causa da maneira como o jogo foi concluído. Dom, que ainda em relação ao Inter, independentemente de troca de comando, de trabalho, chama muito a atenção como não consegue desempenhar com o elenco que tem, né? Assim, foi caindo, esse trabalho chega num ponto, mesmo com a troca, enfim, parece que não tem mais de onde tirar. Né? Exato, e até é por isso, assim, eu concordo com, se a gente olhar para campeonato, o empate é ruim para os dois, mantém um cenário de pressão, mas se a gente olhar para desempenho, acho até mais preocupante para o Inter o que aconteceu hoje no Beira-Rio, porque você fala de um time que vem animado com retorno de laterais, como a Aguirre, como o Bernabé, que são importantes no sistema ofensivo, diante de um Corinthians que já tem toda a carência quando se joga sem ou Garro, ou Yuri Alberto, ou Memphis, já tira o potencial dos outros dois. Sem os 3, sem Carrilho, hoje com o Matheus Bidu sendo poupado e entrando só no final. Então o Corinthians já tem um dos ataques menos eficientes do Campeonato Brasileiro, e com todas essas dificuldades, jogando fora de casa, esse time é superior que você, então acho que no nível do desempenho, a situação do Inter é até mais preocupante, justamente por isso que você colocou, Glaucio. Então, assim, olhando para a sequência do campeonato, lógico, você está falando de uma comissão técnica que acabou de assumir, tem toda essa dificuldade, conhecimento de um clube que vive um momento muito turbulento, mas de fato se esperava que pudesse produzir um pouco mais. Foi acho que o único momento ali que o Inter deu uma boa impressão foram os 5 minutos iniciais. Empilhou 3 finalizações, uma delas até do Alan Patrick, que passa muito perto num chute no contrapé ali do Hugo. Isso. Mas Bola que vem da esquerda, né? Exatamente, acho que cruzamento rasteiro do Bernabé e só.
E só, a situação do pênalti no final, mas foi um time que de fato, acho que olhando o desempenho muito abaixo do que poderia fazer, apesar de todo momento complicado e de mudança de comissão técnica. Bora lá, fiel, não tem nem o que falar, o Corinthians foi garfado aí, meter a mão no Corinthians, cara. É sempre assim, contra tudo, contra todos, mas, cara, tá chato já, mano. Mano, teve o toque, mas foi pra suficiente pra ser pênalti? Não foi, mano. Cara, as 2 vezes, o que acontece, cara? Pelo amor de Deus, alguém precisa tomar alguma providência, cara. Alguém precisa tomar alguma providência em relação a isso. Na sua opinião, foi pênalti, não foi? Deixa sua opinião aqui nos comentários, mas, cara, infelizmente, né, esse empate não resolve de nada a vida do Corinthians, fica estacionado na tabela. E, cara, um jogo feio, cara. Feio, fora de casa, tirando o Guinegão, alguns lapsos no primeiro tempo ali. Um jogo horrível de se ver, era pra ter matado o jogo no primeiro tempo. Enfim, cara, mas todo jogo é isso. No jogo passado contra o Flamengo, nós perdemos 1 ponto por um caso de um erro de arbitragem. Foi lateral lá pro Corinthians, velho. Agora, de novo, mano, perdemos mais 1 ponto. Então, de 1 em 1 ponto, vai ficando uma questão insustentável, velho. Vamos ser rebaixados pela arbitragem, cara. Pessoal, desculpa aí o tom do vídeo, cara. Estressado, porque não tem condição um negócio desse, mano. Enfim, deixa sua opinião aí. Apesar dos pesares, se você puder se inscrever aí e deixar um like, ajuda demais. Até o próximo vídeo aí, valeu.